Olá, meus amores, Fala, boa minha tarde. gente. Boa tarde de sexta-feira. Passamos essa semana inteirinha juntinhos, Coisa felizes boa, hein, todos Darley? os dias. E não é porque sextou que a gente tem menos alegria, tem mais alegria, porque vem aí o sábado, 7º dia da semana. Que alegria. Benção, né? E fica o convite aqui para você que está do outro lado, desfrutar dessa bênção tão maravilhosa que lá no comecinho de tudo, nosso Criador já pensou, né? Pensando em tudo, já separou esse dia para descansarmos, para nos encontrarmos com Ele, com a nossa família, aquele tempinho a mais. E falando em família, esse nosso encontro de todas as tardes aqui faz tão bem, né, Darley? Ai, que delícia. E essa semana até a gente descobriu, não, a gente já sabia, mas passando pro pessoal de casa, a risoterapia deles de todos os dias está garantida aqui, ó, não é? O Entre Família tem sido terapêutico para muita gente. É hora de rir, de aprender, de ficar junto com a gente. 1h30 de programa feito com muito amor. E nesta sexta-feira nós vamos falar sobre relacionamento. Especialmente comunicação. Como é que a gente se comunica bem para manter um relacionamento? E o especialista de hoje é até mestre em comunicação, para você ter ideia que a gente levou o assunto muito a sério. Quem está com a gente? Para matar saudade, pastor Odailson Fonseca com a gente por aqui para nos ajudar com esse tema de hoje. Pastor, produtor de conteúdo digital e mestre em cerimônia. Entende muito de comunicação, viu? Vai nos ajudar, né, a ter um diálogo melhor em casa. Não só em casa, mas também no ambiente de trabalho e vários outros lugares. O foco é em casa, mas pode levar para outros ambientes aí também, tá bom? E aquela história, né? Um quer falar, o outro não quer. Mas porque não sabe, não foi ensinado. Fica quieto, cala a boca, não fala nada. Quando cresce, pequeno, desde pequeno. Quando cresce, tem que se comunicar. Por onde começa? Personalidade diferente, jeito diferente de encarar a vida. Então vamos conversar hoje, direitinho, aqui no Entre Família. E temos mais hashtag com ele, Lucas Nascimento. E aí, Luquinhas? Muito boa tarde para vocês, muito bom estar juntinho aqui, com você também de casa, que sempre ligadinho aqui no Entre Família e também no hashtag. Lembra que essa semana eu falei um pouquinho sobre o Novo Tempo em missão lá no Amazonas? Os nossos colegas aqui da Novo Tempo estão por lá fazendo tanta atividade legal. Só que é o seguinte, a gente mostrou um pouquinho, a Josemara contou um pouco sobre a percepção dela, contou alguns detalhes, que deu aquela vontade de saber um pouco mais a fundo como é que está sendo a realidade deles. E ela preparou uma reportagem pra gente, vai contar nos detalhes aqui, mostrar tudinho, é claro que eu trago hoje aqui no hashtag. Eu já disse que eu queria estar lá nessa missão. Ano que Vamos vem, pensando numa próxima aí, hein? Não, a gente até tinha meio que se programado para ir para essa missão, mas aí alguns contratempos apareceram aqui no lance do carro. E tal, verdade. Né? O carro não Ano que deixou. vem, vai você, mas Eliane na e próxima, Samuel. vamos, queremos. Meus amores, pausa por agora. Daqui a pouquinho nós voltamos com você, mas é bem rapidinho. E a gente já volta querendo saber de você como é que você resolve as brigas em casa, hein? Ou vai dizer assim, não, a gente não briga, a gente conversa. Muito bom. Boa. E ainda temos no programa de hoje Armarinho da Arte. Pronto, com a Ou Karina do Cantinho Canto. da Karina. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho, depois daquele intervalo rápido de 30 segundos. Voltando com você aqui para a gente fazer esse programa de hoje com muito amor, para levar você a pensar melhor sobre como conversar. Há que se considerar que diálogo é uma arte. Nem todos nós, ou quase ninguém, na verdade, sabe de fato dialogar. A gente sabe falar do que quer, falar do que sente e não quer muitas vezes ouvir o outro. Então não é diálogo. Como é que você aí de casa resolve as brigas? Pois é, e Os até dilemas. os dilemas do dia a dia, né? Porque, assim, alguns têm uma forma diferente de receber também, né? Dentro desse diálogo, formas diferentes de entender, de receber. A gente tem que entender o nosso cônjuge, né? Nosso parceiro ali, como, né, essa pessoa recebe melhor. É diferente de um para o outro, tal, mas vamos saber tudo isso e muito mais aqui no nosso Entre Família de hoje. E aí, manda a sua interação para cá, o WhatsApp você já conhece, né? É o 12983150249. Tá aqui, ó, o QR Code no cantinho da tela, aqui, ó, bem embaixo. Abre a câmera do celular, você já conhece, né? Abre a câmera do celular, aproxima ali, vai aparecer uma mensagem, aperta nessa mensagem, vai direto para o nosso WhatsApp e manda já a sua interação. Hoje é um daqueles dias que não tem nem como mandar foto, né, Darley? Discutindo, tal, conversando. Só se fosse juntinho, coladinho. Ó, aqui dá tudo certo, aqui a gente se conversa. Bem. Tem casais que já amadureceram bastante, que não brigam, de fato dialogam, já tem uma estrada aí, mas tem muita gente que vive uma dificuldade imensa. Por exemplo, um que é mais falante, o outro que é menos falante. Extrovertido, introspectivo. E aí, introvertido, como é que a gente faz as personalidades diferentes para se encontrar num bom diálogo? Mas tem ciência e aqui no programa de hoje
hoje algumas dicas, sugestões, direcionamento importantíssimos. Verdade. E tem também o nosso hashtag, aquele momento especial. Não vou arriscar. Enfeitar, né? Arriscar, porque já vem muito enfeite de lá, viu? Hoje, né, com a Josemara lá de Manaus, não, do Amazonas. É do Amazonas, para trazer algumas... Você já está enfeitando, viu? Ah, é? Você já está enfeitando. Roda a vinheta. É isso mesmo, hashtag todo especial, claro, com notícias lá do Amazonas. Nessa semana eu até comentei com vocês, passei para vocês como é que está funcionando um pouco lá. O que é esse grupo Novo Tempo em Missão? Tem até no Instagram, caso você queira já seguir, saber como é que está funcionando. Tá aqui, ó, Novo Tempo em Missão, só você procurar lá, Missão NT. Tem todos os detalhes do que está acontecendo por lá no Amazonas, que eles estão participando. Esse é um grupo de colaboradores e funcionários aqui da Novo Tempo, que eles já realizavam algumas missões por aqui, algumas ajudas, algumas benfeitorias em alguns lugares. Só que eles decidiram ir para o Amazonas para fazer algo diferente por lá. Eles estão por lá, vão passar 10 dias por lá. E quem também está por lá é a Josemara, que sempre está aqui no hashtag compartilhando notícias com você. E ela está compartilhando com a gente também como é que está funcionando. Inclusive, preparou uma reportagem especial mostrando todos os detalhes do que está acontecendo por lá. É claro que a gente confere agora juntinho. Bom dia, meu povo! Bora acompanhar um dia de missão aqui no Amazonas? A gente já começa assim, viu? Super elétrico. Começamos com o nosso momento, nosso cultinho, conversando com o nosso Deus antes de qualquer atividade, não é mesmo? Bora conferir? Depois disso, é hora de repor as energias, até porque o dia será repleto de atividades missionárias. E olha, o de jejum tá caprichado, viu? A gente tem melão, tem cuscuz e uma cevadinha para fechar com chave de ouro. E chegou o momento de dividir a turma. Alguns vão para a construção de blocos de cimento para aumentar a estrutura da igreja adventista local. E aí, pessoal, tudo bem? E olha, tem outra turma que sai de voadora para visitar as comunidades ribeirinhas. Voadora mesmo, você não entendeu errado. Isso porque, ó, esse negócio corre é muito. E é nessas visitas que os missionários aprendem um pouquinho mais sobre a comunidade, além de entregar cestas básicas e falar do amor de Deus. E bora almoçar, não é? Este é o momento de glória para os pedreiros voluntários que enchem aí o pratinho bem basiquinho somente para forrar o estômago, não é mesmo, Gê? Só para dar uma acertada. Servido aí? Bom apetite! E o que seria de nós sem aqueles que fazem a comida e aqueles que também lavam a louça? Essa turma arrasa demais! Também tem aqueles que ficam com as crianças. Fazem a festa brincando e compartilhando conhecimento. Vivo! Vivo! E depois de um dia repleto de atividades, os missionários se reúnem novamente, só que desta vez para jantar e se preparar para o evangelismo. E é nesta pequena igreja que as pessoas vêm todas as noites para participar do evangelismo. E os missionários se reúnem e fazem toda a programação, desde louvores, sorteios e até o estudo da Bíblia. E por hoje é só, viu? Eu vou dormir porque eu estou com sono, até porque amanhã tem mais missão. Tchau, tchau!
Que tem demais, mais gente. mesmo, viu? Incrível. Vocês viram que ela acordou bem cedinho, mostrando desde o café da manhã até o finalzinho do dia, indo dormir. E o que eu cheguei a comentar nessa semana é que, por mais que eles passam por várias atividades durante o dia, vão dormir às vezes bem tarde, estão felizes. Gostam, têm um prazer, você percebe nisso na fala, no rosto, no sorriso, em fazer algo pelo próximo. E ali a gente identificou a Josemara, que ela sempre está aqui apresentando também o hashtag, tem a Lise, que é a nossa editora aqui do Entre Família, a Caísa Kopitar, que também é a nossa produtora, então a nossa família está por lá na missão também, participando. Representando, né? Muito E bem até representados por interessante lá, sim. que muitos nunca dormiram numa rede. Sim. Aham. E aí tá tendo essa experiência, dormir na rede, ao ar livre, porque dentro do barco ali, né? Tá descobrindo a vida. Lindo, gente, sensacional. Só um mosquiteirinho aqui em cima da rede, né? Vai se adaptando. Bonitinhos. Tem representantes de todos os departamentos, Sim. praticamente, assim. Inclusive da administração. Rádio Novo Tempo, a TV Novo Tempo e outros demais escritórios daqui. Um beijo para todo mundo aí que acompanha a nossa programação. Um abraço de todos nós aqui do Entre Família. Eu achei demais porque a gente acaba cruzando com essas pessoas aqui durante os corredores, durante o dia, né, nas atividades que são delas. A gente percebe um pouco ela fazendo algo diferente e por alguém que talvez não tenha tido contato nunca. Então, fazendo algo diferente. Agora, o que eu fico pensando também é o voltar para cá, porque eu acredito que a pessoa ela vai para lá, ela faz isso, a gente percebe como ela está feliz em realizar algo pelo próximo e quando ela voltar, eu acho que vem bem diferente. Muitas E eu percebo histórias. que já está tendo resultados, tanto que aqui no Instagram da própria missão, já teve batismo por lá. Já rolou batismo por lá. Eu percebo que você diz que percebe. Eu percebo que eles sentem assim. Eu sugiro que você vá na próxima. Para você trazer a sua percepção A minha real. percepção. Exatamente. A Boa. realidade. Vamos, Combinado? hein? Vamos. Chega de Rio de Janeiro, porque só quer estar no Rio de Janeiro. É, Fazendo umas aquilo que o matérias pastor de Aleixo falou. Campos do Jordão, montanha, A nananã. Josemara foi para o Amazonas para ganhar almas para Cristo. Aham. O Lucas foi para o Rio de Janeiro para ganhar uma alma para ele. Então, É ou não é, Lucas? Mas, ó, Bem isso. tá aí, viu? Lá eu sei que fica um pouquinho mais distante, né? Para ganhar uma alma para ele, para estar que indo vale voltando. Mas para Cristo dá para ganhar bastante aí. Ô, Lucas, Por mim fechado. Obrigado. Por mim Até fechado, eu peguei a aproveitando- dica. até Pegou a aproveitando dica, para divulgar o WhatsApp dele, Isso, na o cadeira. WhatsApp o Instagram do Lucas, né? Mas um beijo pro pessoal do Amazonas, viu? Um beijo pro pessoal do Amazonas, que acompanham também. Você viu que tinha uma antena lá, né? Uma antena para receber o sinal da Novo Tempo, pessoal que acompanha sempre. E é incrível, em várias regiões ribeirinhas lá, tem aquela antena para receber o sinal da esperança, para acompanhar a nossa programação. E tudo isso graças a você que é Anjo da Esperança e nos ajuda a chegar em cada canto do Brasil e do mundo também através da internet. Obrigado, tá? De coração a cada Anjo da Esperança. E obrigado, Luquinhas. É isso, galera. Trazer essas informações ótimas aí pra Prazer gente. estar com vocês aqui. Bom restante de programa. Obrigada. Até uma próxima. Tchau, tchau. Bom fim de Valeu. semana, querido. Feliz Beijo. sábado para você. E agora, vamos convidar o homem? Vamos, por Vamos. favor, né? É a hora. Eu tenho essa honra, esse Aham. privilégio de convidar. Já foi nosso chefe. Já foi, né? Quer dizer, não era seu, Não era meu. chefe Era na meu. época, mas eu acompanhava sempre de perto e principalmente no Anjos da Esperança, né? Ele fazia Aí é aquele, o homem. aquele gesto. É o homem, É o homem do né? Caleb, é o homem do Anjos, é o homem Pastor do Minuto Odailson para Fonseca, sempre. prazer recebê-lo. Muito obrigado por estar com a gente. Fica à vontade, Fica à vontade. pastor. Bem-vindo. Bem? Muito bom. Prazerzaço te receber aqui, Então, como pastor. dizia, mestre em comunicação, conteudista digital também, escritor da meditação, uma das mais lidas, mais amadas, Verdade, Minuto para incrível. Sempre. O conteúdo no Instagram dele é todo dia para você ler de novo. Peraí, por onde que eu começo a pensar nisso? Porque é muita Verdade. coisa, né? Você lê uma, duas vezes e dá até para você destacar algumas frases ali para É repostar. incrível. e tal. Palestrante, Poxa, comunicador. E meu Tá ex-chefe, sem graça já, mas né? sempre amigo. Tá ótimo. Bem-vindo. Obrigado, Darlene. Bom demais, Gabriel, estar com vocês. Privilégio, né? Que a gente se sente sempre em casa. Obrigada. E é bom demais o convite. Vamos falar um pouquinho, né? Vendo essa matéria da missão, mexe com a gente. Né? Eu fiz ano passado com a Thalys e marcou para sempre. Os relacionamentos, a conversa, a maneira de dialogar. Quando você vive esse impacto de lá no meio do Rio Amazonas, pra gente foi no Rio Negro, né? Aham. Mexe. Parabéns ao Novo Tempo por esse projeto missionário lá. A maneira de entender o mundo também, Com né? certeza. Como funciona, porque às vezes a gente está numa realidade e quando a gente vai para uma outra realidade
totalmente diferente da nossa, a gente vê, puxa, não é só esse meu mundinho aqui. Você vê a necessidade do outro, daquela região. Nós dissemos muito do que o pastor faz, mas acima de tudo, ele é marido da Ellen e pai da Thalissa, que acabou de fazer 15 anos de idade. Porque esse aqui é pai, do fio do cabelo até o dedão do pé. O pai apaixonado. É tudo, né? É lindo. Vamos de comunicação, então? Vamos. Quais são os entraves, pastor, para a comunicação fluir, principalmente num relacionamento mais próximo como casamento? Vamos lá, olha, aproveitando um pouquinho essa experiência da missão, a gente aprende exatamente o que você comentou, Abinal. Me lembro quando eu cheguei lá, que a primeira experiência que eu tive foi um cara falando assim, pastor, o senhor vai aprender aqui o que é paleta da rabeta. E eu falei assim, que idioma é esse? Que é isso? Que idioma é esse? A gente passou lá uma semana de missão, por quê? Paleta da rabeta nada mais é do que a hélice do barco. Isso é uma maneira como eles falam lá. E eu fiquei pensando que é comunicação. Não adianta você ter o mestrado que for, se você vai num ambiente onde ele conversa uma linguagem que não é a que você costuma conversar. Então agora eu vou puxar um pouquinho para a comunicação, né, Darleide? O que é comunicação? Comunicação não é o que você fala, comunicação não é a biografia que você tem, comunicação não são os textos que você tem no Instagram, comunicação não é o dinheiro que você possui, comunicação não é a tua formação acadêmica, comunicação não é nem os seus talentos de comunicação. O que é comunicação? Comunicação é o que o outro entende. Acabou. Um dia me perguntaram isso, pastor, numa palavra o que é comunicação? Não importa um PhD em comunicação, comunicação é o outro. O camarada que me falou paleta da rabeta, na época não comunicou comigo. E se eu falasse a hélice de barco, talvez não me comunicaria com aquela comunidade. Um abração para a turma de Terra Preta, que é igual Nova Jerusalém, onde está o pessoal da Novo Tempo. E para os relacionamentos é isso, Darleide. Comunicação, Abinal, é você entender o seguinte, eu posso falar o que eu quiser. Se eu não estiver entendendo o que o outro está compreendendo, eu vou falar, mas os ouvidos não vão entender nada. Então, em relacionamentos, o que acontece quando você tem uma relação familiar? É você falar sem escutar, é você passar sem perceber feedback, é você invadir a vida do outro sem entender se ali tem o solo fértil para receber o que você está falando. E num casamento, geralmente, ambos falam e ambos não escutam. Quando isso acontece, gente, comunicação se rompe e você não consegue ter diálogo, porque diálogo é dois, né? Um fala, o outro escuta. Aí a gente começa uma reflexão um pouquinho sobre comunicação. Maravilha. Se só é para começar, imagina o que vem pela frente. Olha, é bom demais. E quando a gente começa a falar também sobre... A gente quer falar, quer expressar aquilo que a gente está sentindo, para que o outro entenda também, né? Como que a gente faz, pastor? Para se expressar, transmitir aquilo que a gente está sentindo, para que a outra pessoa possa entender de uma forma clara também, né? Porque alguns têm essa dificuldade de expressar o que está sentindo. Como a Darleide comentou aqui, alguns são bem introspectivos, outros não. Outros já chega, já fala que isso, que aquilo, tal. E pronto, desabafa, tá tudo certo, né? Já me desabafei, só que o outro fica naquela e vai tentar falar... E não consegue. Não é diálogo. Não é diálogo, né? Exatamente, porque quando você compreende o universo do outro, você vê as diferenças. Lá em casa somos bem diferentes, né? A Ellen, minha polaca braba que eu brinco lá, aquela lemoa, ela tem uma linha totalmente colérica, né? A gente trabalhou junto, eu gosto das coisas para ontem, impaciente, mas tem um sanguíneo que é um pouco mais, às vezes, até sentimental em alguns aspectos, e a gente senta para conversar. Uma esposa extremamente racional, também impaciente colérica, e alguém extremamente sanguíneo, mais passional e muito mais poético, mas que também, às vezes, quer a decisão. Como é que a gente conversa? Então. Gente, eu gostei do que a Darleide falou, não é brigar, né? A gente não briga, né? A gente se dialoga. Mas é aqueles diálogos intensos, porque somos diferentes. E, gente, o encanto da vida é essa diferença que nos completa. Agora, é claro, tem um tímido e um extrovertido, tem um racional e um passional, tem um que fala... paleta da rabeta, outro fala hélice de barco. Para ter essa sincronia, aí você tem que sair do próprio ego. Você tem que sair do teu umbigo, você tem que conversar. Comunicação, gente. Aí eu vou voltar a 30 anos atrás de comunicação. Isso não é novo, mas é sempre bom relembrar para o nosso telespectador. Tudo que eu estou fazendo aqui, 7% são palavras. Não é, Maria? Tudo que a gente está conversando aqui, 7% de toda a comunicação de uma TV é o que eu estou falando. Todo o resto é o quê? É a câmera que pega a minha postura, o meu olhar, o meu tom de voz, é o jeito que vocês falam, é a tua voz que agrada, que está escutando. Ou seja,
93% é a linguagem não verbal. E nisso você pode ter o encanto do tímido. O tímido pode não ter os 7% das palavras, mas a postura, o acolhimento, o olhar pacífico. A gente vai aprendendo com a vida que palavras não convencem. É convivência, é acolhimento, é o abraço. O silêncio grita mais, porque deixa o extrovertido falar. Fala, fala, fala. Segura um pouquinho, em algum momento ele vai parar. E aí você diz, tá bom, nisso que você falou eu percebi isso, porque a pessoa mais tímida, ela escuta mais. Quem escuta mais, processa mais os seus argumentos. Então, geralmente numa discussão, uma conversa acalorada, a pessoa que fala menos, ela constrói mais o pensamento. E a que está falando, às vezes, precisa ter um entre, tá bom, deu, agora vamos, você escuta um pouquinho. Gente, nisso tem um encanto, eu amo essas diferenças. Eu acho que comunicação não é um embate. Mas quando você entende que 93% é tom, postura, olhar e essa chegada não verbal, eu acho que ali você tem como ganhar muito numa comunicação desenvolvida para ser compreendido pelo outro e não o que você fala para só ter razão. O que nos impede muitas vezes de ter esse diálogo produtivo são as mágoas, os ressentimentos, já aquilo que foi deixado por tanto tempo embaixo do tapete, como a gente diz, e aí chega uma hora em que você, magoado, ressentido, muitas vezes se sentindo não visto, diminuído pelo outro, porque quando você tem uma busca para que o outro venha ao seu encontro e ele não vem, você se sente, no mínimo, rejeitado, no mínimo, naquela relação, desprestigiado, diria assim. Então, a questão é quando entra a emoção, o se sentir ofendido. Quando nós nos sentimos ofendidos, esse diálogo trava muito mais pesado. Esse diálogo, ele praticamente não acontece, porque se um vai ao outro, ele vai para desabafar, desabafo não é diálogo, no sentido de se você está buscando uma decisão, mas o que a gente faz, pastor, para lidar com as emoções quando elas já estão inflamadas? Perfeito, veja, inundações emocionais são tsunâmicas, né? É a hora que você perde a razão. E nós vivemos hoje momentos onde mais do que na família de casa, a família do cidadão, a família do país, a família mundial, ela vive essas inundações. Períodos de intolerância, de polarização, de nervosismo, de ódio. É um outro universo de conversa, mas temos que trazer para casa. O que a gente vê hoje nos veículos de comunicação, um país extremamente impaciente e intolerante, ele reflete famílias extremamente intolerantes, né, Darleide? Vivemos tempos de brigas familiares, conjugais e de mesmo sobrenome em tempos de eleição, em tempos de outras situações que envolvem o país, que os grupos de WhatsApp se racham. Por quê, pastor? Nós estamos discutindo presidente da República? Não. Nós estamos discutindo a incapacidade de você controlar suas emoções e também esse represamento de remorso, de briga, de ego, de ódio. Quando você abre a torneirinha, às vezes você perde o controle. Então, vamos controlar as emoções como? Em relacionamentos familiares, casal, tem momento para conversar, Darleide. Mas eu também acho que tem momento para você orar e a gente conversa daqui a pouco, porque agora não está bom para a gente conversar. Boa, Verdade, então vamos tá? parar daqui para retomar, porque esse assunto precisa ser trazido à baila outra vez na continuidade do nosso intervalo. Só lembrar para você que já temos uma ferramenta, a revista Entre Família. Sugestão para você pedir aí de casa, viu? Para aprender a dialogar. Aproveita o intervalo, peça sua revista Entre Família pelo 0 operadora 12 21 27 31 21. É rápido e a gente volta já. Segredos do bom diálogo, esse é o tema do programa de hoje, o seu Entre Família, sempre tratando de temas que façam a sua família viver melhor e mais feliz. E é isso, ó, esse é o nosso momento agora de ir para a prática, né? Vamos ao Na Prática, trazendo aqui, você já está vendo aí, né, por esse ângulo, algumas pílulas, né? Um pouquinho grandes, são meio difíceis de ser digeridas, né? Mas para a gente entender um pouquinho alguns antídotos aí, diante de algumas situações que vão acontecendo dentro do relacionamento, a gente vai buscando, né, alguns remédios, algumas pílulas, antídotos para resolver esses problemas. Então vamos lá, 4 destruidores do relacionamento.
Então aqui vai aparecer o problema e aqui nós vamos pegar o antídoto. Isso. O remedinho tá aqui. O remedinho tá ali, Essa ó. pílula grandona para resolver problemas. Vamos lá, crítica. Aparecem muitas críticas nas nossas relações familiares, próximas de nós. Criticar faz parte. Porque criticar tem a ver com o julgamento que você faz de determinada situação, pessoa, enfim. A questão é que crítica é essa da qual nós estamos falando, que é um destruidor de relacionamento. A ideia do crítica, não, uma crítica construtiva, ou uma crítica, né? O pior da crítica construtiva isso é pro teu bem, viu? É pro teu bem, é a frasezinha de sempre. Gosto de pensar que críticas são gotas de ácido na sobremesa da vida. E do relacionamento matrimonial você tem que cuidar muito. Claro, você convive com alguém. Sempre a convivência é uma relação de nutrição mútua. Então, claro que tem coisas que eu discordo da Ellen. Claro. Como é que você vai falar? Eu revisito os 7% de palavras. O que dói numa crítica, geralmente não são as palavras, é os 93%. É a ironia que acompanha a crítica, é o momento inoportuno de falar, é às vezes aquele sarcasmo que dói, é você falar com grosseria, com violência. Porque, gente, dizer assim, você pode melhorar nisso? Eu estou fazendo uma crítica. Isso. Então, a palavra crítica ela é assombrosa. Calma, gente. É ruim dizer assim, existe crítica construtiva. Não, existe sugestão de vida, orientação, caminhos. Eu quero ouvir de alguém dizendo, pastor, você pode melhorar nisso. Poxa, isso é motivador. Se a crítica for motivacional, deixa de ser uma crítica destrutiva, para você ser sempre um degrau após degrau de crescimento de vida. Perfeito. É verdade. Vamos ver o que Eu tem vou ali pegar na a pílula? cápsula. Começa comigo? Opa, com licença. Vamos ver então o antídoto Gente, para a crítica. uma pílula dessa é para fazer a diferença. Com Não licença, obrigado, produção. Uau, olha aqui, ó. Posso ler? Pode. Vamos lá. Crítica. A crítica pode ser construtiva, olha aí. Tente fazê-la de uma maneira que se concentre em seus próprios sentimentos. Exemplo, sinto-me bem chateado quando você zomba do meu dia. Bacana. Então, em vez de você Verdade, não projetar tá. para o outro o erro do outro, você se coloca no lado do outro, né? Então, essa empatia de eu me sinto melhor do que você está fazendo o pior, né? Muito legal. Porque aí soa a acusação, né? Todas as vezes que eu ponho o outro no palco e eu o acuso, então ele entra na defensiva. Mas vamos ver mais um próximo problema destruidor de relacionamento, quando o assunto é relacionamento, críticas, como resolver problemas. Desprezo. Desprezo. Aí dói na alma. Esse é brabo, né? Eu até a gente é acostumado a ouvir sempre, né? Até não sei se tem uma forte ligação com esse, mas me ajudem aí se não tiver. Que a gente não pode dormir sem resolver um problema, né? Deve se conversar, mas às vezes, né, aquele problema tá tão acalorado que não vai conseguir resolver tudo no momento só. E aí talvez dá aquela pausa para poder conversar no dia seguinte. Ou aí o outro pode se sentir desprezado porque você deixou para o dia seguinte. É isso mesmo. Aí a pessoa, não, mas eu quero resolver. Não, hoje não, vamos deixar para amanhã tal. Não, mas eu preciso tal. E aí mas sabe uma coisa que mais dá sinal de ser desprezo é quando há um silêncio. O silêncio, ele é terrível. E principalmente quando isso vira uma arma. Há relacionamentos em que um usa o silêncio como arma de machucar o outro. Como tem gente que usa palavras ferinas, outros usam silêncio para demonstrar total e absoluto desprezo. E isso é altamente destruidor, pastor. Com certeza. Aí você tem que ter essa liberdade de dizer, amor, não estou no meu melhor momento. É você pedir permissão para o teu silêncio. Às vezes você tem que processar. Aí vem aquela dúvida. E não é homem e mulher. A mulher fala, o homem não fala. Não, tem nada disso. São personalidades. Tem personalidades que são mais da caverna e a outra é personalidade que tem que vir para a fogueira conversar para resolver. Nessa hora você já descobre nos relacionamentos quem fala para pensar e quem pensa para falar. Então tem que haver esse clima. Agora, realmente, esse silêncio da indiferença, isso é tão tóxico que você literalmente sequestra a outra pessoa no seu silêncio. Então, tem que usar palavras graves, porque não vou ficar no meu silêncio, porque senão eu vou agredir você. Não, então você fala, não está bem, olha, eu preciso descansar. Lá em casa eu sou um pouco assim, às vezes, numa discussão, preciso dormir. A Ellen já me acostumou. Mas, amor, você fala tanto. Eu tenho um processo de reflexão que eu falo, me permita descansar um pouquinho, a gente volta a conversar. Ela já sabe que eu vou voltar melhor depois do meu soninho para pensar,
e a gente consegue conversar. Mas isso foi descobrindo o timing de cada um. Só não pode realmente você ir para a caverna para deixar o outro sequestrado, porque não saber o que o outro está pensando, gente, não saber o que o outro está sentindo, não saber o que o outro está vivendo, nunca vai se resolver problema sem você falar. Então, o momento é certo, tem que ter certo, mas em algum momento esse silêncio tem que ser quebrado, senão vira desprezo. E olha só o que o pastor Odailson traz, que muitas vezes a gente não leva em conta. O estado físico do outro impacta no estado emocional. Totalmente. Não é hora de conversar quando está com fome. Não é hora de conversar quando chega do trabalho cansado. Você me traduziu aqui. Não é? Eu sou Não assim. dá. Você tem que esperar um momento. Na TPM, fisicamente. Darleide, dá uma TPM não é hora. Dá outro Não é programa. hora. Dá uma pausa. Não é hora de, por exemplo, num período de TPM, conversar na cozinha. Tem objetos pontiagudos do lado. É melhor não. Às vezes, não leva isso em consideração. Lá em casa, às vezes, eu já até sei mais ou menos o período do mês, descubro até mais rápido do que a Eliane, viu? Porque às vezes ela começa e tal, eu falei, pô, que dia do mês que é hoje? Vai no aplicativo, tem aplicativo, dá uma olhadinha. Isso, tem aplicativo, é mesmo. Aí ela, por quê? Vai dizer que tô com TP, tô entrando na TPM. Aí ela, eu acho que eu tô mesmo. Aí pronto, né? Já entende um pouco mais. Vamos lá, mais uma pílula aqui então, ó. Vamos pra verde. Pílula verde. Corpo, a mente trabalham Tira aqui. juntinhos. Vamos ver. O que nós encontramos aqui, ó? Desprezo. Não ressalte apenas as falhas. Considere as qualidades positivas, seja empático ou empática e siga uma cultura de validação. Muito bem. Validar. Sabe o que pode também dar ideia de desprezo? Quando um fala e o outro faz de conta que está ouvindo e nada muda. Óbvio que se dá uma impressão que você não está nem aí para o que o outro disse. Então, tem palavras, tem o que pode ser chamado de diálogo, mas o outro entra por aqui, sai por acolá e diz, dane-se. Isso é uma expressão de desprezo, né? Já Muda chegou isso num aí, certo ponto ali do relacionamento de total toxicidade, né? Quando um não se importa com o outro a ponto de não querer mudar nada. Então, isso é importante discutir. Relacionamento sempre é um ato de transformação mútua. Você tem que amar a ponto de também dizer, eu posso melhorar. Que quando você vira um concreto ali, já acabou a base do amor, que é renúncia pelo outro. Né? Muito bem. Defensiva. E aí, como é que fica na defensiva? Quando você é acusado, o que acontece nesse período, pastor? Opa! A defensiva é um ato de ataque, né? Não é? Vamos pensar, isso aqui tem gente que é especialista em se fazer de tadinho. E geralmente, eu acho fantástico as pessoas mais tímidas. Né? Por mais que não pareça, eu sou uma pessoa tímida. Em algumas situações eu sou extremamente tímido. O tímido é aquela pessoa que às vezes a mão sua para falar ou para fazer um agradecimento. Receba um presente, não sei me postar para agradecer um agradecimento. Eu fico totalmente tímido, a Ellen se mata de rir com isso. Agora, a defensiva é diferente, porque a defensiva, eu acho que puxou o que a gente acabou de falar. É a pessoa que prefere sempre se fazer de vítima para nunca mudar nada. Então, o protagonismo da mudança é você entender que você não é perfeito. E às vezes, por mais absurdo que seja, hein, uma pessoa muito na defensiva é extremamente arrogante, orgulhosa, presunçosa. Não, pastor, tadinho. O tadinho é um ato de orgulho. Eu não vou mudar. Então, essa conversa defensiva, eu não valho, não é comigo, não, peraí. A pessoa está sempre atrás de um escudo. Em relacionamento, gente, é sair de trás da blindagem para mostrar pele mole, coração amolecido, é você ser frágil a ponto de você sofrer, chorar. Isso é relacionamento. Quando são dois descuidados, né? Quando são dois blindados, ficam os dois na defensiva. É cada um na polarização, tacando pedra no outro. Não dá, gente. Tem que quebrar esse ritmo, esse ciclo defensivo, para que ambos digam, tem coisa errada. Agora você fala, eu ouço. Agora eu falo e você ouve. Vamos até a hora que for. Mas um fala, o outro ouve. Até a gente construir uma linha narrativa onde a gente possa sair da defensiva. É que toda a situação de pressão, né, põe alguém naquele estado de luta e fuga. Luta e fuga, com então, certeza. Se no processo de luta e fuga você precisa sobreviver, é um estado de sobrevivência. Tem mulher que precisa sobreviver à tirania das palavras duras de um marido. Qual é a câmera que vai mostrar aqui? Qual é o antídoto de hoje? Minha câmera pequenininho aqui, ó.
Isso, mas eu vou ler para você aí de casa para te ajudar a agilizar a vida. Ouça seu parceiro e assuma a responsabilidade quando apropriado. Um pedido de desculpas simples e genuíno pode ser válido. Como nós temos casais que contam de um ter muita dificuldade de reconhecer o erro e pedir desculpas. Uma simples desculpa. Exatamente. Orgulho. Isso dificulta muito, gente. Vai ficar na defensiva porque você também nunca reconhece suas faltas. É só o outro. Aí não funciona, né? Agora, vamos puxar, achei que você puxou algo que é importante num programa como esse. Duas situações que hoje o mundo está muito complicado. A gente brinca com TPM, parece que já é sexismo. Primeiro é uma brincadeira, é um momento leve de você dizer que todo mundo tem seu momento. Não vamos aqui rotular ninguém. Agora, isso que você falou de violência tóxica, aí é outro tipo. Porque daí a mulher tem que... E o homem, tá? Também nós temos que entender que esse ato de defensiva, quando é por violência... Nós estamos saindo um pouco do esquadro da comunicação para você falar de um relacionamento tóxico até criminoso. Daria um outro programa. Mas é importante a gente só reforçar isso, que às vezes não é defensiva. A pessoa está sendo oprimida a ponto de contato físico ou verbal, mas no ponto da violência doméstica, aí, gente, não é defensiva, é você fugir para a polícia, fazer uma denúncia e cuidar de você. Então, isso tem importância de ser colocado. Mas eu creio que aqui defensiva é nesse nível, esse nível cáustico, é nesse nível irônico, é nesse nível que os dois não vão se agredir criminalmente, mas eles estão vivendo um momento tão azedo, onde você não consegue usar a palavra mágica. Perdão. Gente, isso é milagre. Eu sei que é difícil. E para o orgulhoso, perdão parece que trava em todas as etapas do diafragma e garganta. Mas ele quebra por completo. Amor, foi mal. Cara, eu tenho a minha polaca, eu amo a Ellen, a minha colérica. Às vezes eu tô assim, cara, é tão fácil resolver o problema. Desculpa, Ellen, desculpa. Tô errado. Nisso você quebra todo aquele entrincheiramento de defensiva, quando um reconhece, mas não vai reconhecer também o que você não está sentindo. Então não tem que reconhecer para acabar a conversa. Mas o pedir perdão, ele neutraliza essas gotas de ácido, ele neutraliza a dinamite, ele neutraliza a nitroglicerina do momento. Então, respirar e dizer, foi mal, vou tentar melhorar. Gente, é um atalho para todos os problemas, né? Que a gente pode um abraço, um toque, assim, perdão. Coisa boa. Perdão, né? Uma palavrinha só. Enfim, tem mais? Tem mais uma. Bloqueio. Ih, o bloqueio. Bloqueio o quê? Nas redes sociais? Na vida real, né? Tá tão comum de bloquear. É que, às vezes, a postura de um bloqueia o outro. Tem pessoas que intimidam outras. Tem pessoas que elas não têm a mesma ousadia de enfrentar aquele que parece sempre muito maior. Tem pessoas que crescem para cima da gente, né? Então, quem é mais afeito a ser recluso, mais tímido, quem tem talvez uma autoestima até mais prejudicada, não consegue o enfrentamento. Então, há aquele que bloqueia o outro para o ato de comunicação e há aquele que abre possibilidades para o outro falar mais facilmente. Tem gente com quem a gente se abre mais facilmente. Tem gente que diz assim, não, ela me bloqueia. Então, você tem a sua parte, mas tem o outro que também dificulta a relação. Se nós estamos falando de segredos de um bom diálogo, a gente precisa ver aí quem é que vai se permitir ser mais aberto para ouvir e facilitar que o outro confie em você. E aqui tem um elemento que eu acho importante a gente trazer. Você confia de que se eu abrir meu coração, você não vai me julgar, me condenar, me criticar e usar o que eu estou te dizendo contra mim? Isso pode acontecer de bloquear. Daleide, eu não falo mais nada. As coisas que eu falo depois joga na minha cara. As coisas que eu falo depois, quando nós estamos conversando, mas você, aquele dia... Gente, eu estava me abrindo com você. Bloqueou, acabou. Aí, Darley, nós estamos entrando numa questão onde não é pecado algum uma pessoa que se sente bloqueada para se expressar, buscar uma ajuda, tá? Existe, sem dúvida, traumas de infância, porque casamento é o encontro de duas histórias enormes que começam a viver dali, mas tem traumas. Então, também eu acho que tem momentos que são resolvidos de joelhos dobrados, momentos que são resolvidos com conversas longas, como noites em claro, como eu tive com a Ellen, mas tem momentos onde uma terapia também não está errada. Você ter alguém para te ajudar, eu sei que vocês falam muito sobre isso, esse revisitar situações, por quê? São dois egos. Então, às vezes, eu fui educado a oprimir para me defender. E o outro a ir para baixo da toca para não ser oprimido. Então, tem relacionamentos onde daí não estou falando aqui de crime, de toxina, de violência doméstica. Não, são pessoas que estão se encontrando. Então, primeiro, não pode se deixar oprimir, tá? Não se deixe abaixar. Então, fale o que você pensa.
Fale, descubram o canal. Mas uma pessoa que começa a nunca falar, fica cada vez mais difícil. E talvez para destravar essa fala, é terapia fora, tá? É psicólogo, é você ter um terapeuta para você conseguir se expressar. E também você que está acostumado a oprimir para ter razão, eu gosto da frase que todo autoritário, ele é um covarde disfarçado, tá? Então, às vezes, a nossa covardia se traduz no autoritarismo. Eu falo, tenho ponto final, e aí, gente, todo ser humano é humano antes de ser. Então, é pecaminoso. E eu sou assim. E se não cuidar, minha tendência é eu falar para me impor. Até ter alguém que diz, escuta aqui, não é assim que a gente vai resolver. Então, essa relação de igualdade, ela tem que ter. Eu sei que é fácil falar. Na hora de você reagir com um opressor ou com alguém que sempre tem razão. Pastor, sempre tem razão, não consigo ganhar no argumento. Então, você vai ter que procurar uma ajuda e também essa pessoa vai ter que procurar ajuda para dizer, não é no argumento que você vence sempre. Senão você vai ter um autoritário covarde sempre atropelando alguém que fica engatinhando e subalterno. Não tem diálogo. Gente, relações saudáveis são de iguais para iguais. Não iguais no temperamento, não iguais no sexo, não iguais no histórico, nem no passado. Mas são iguais nessa identidade humana, dizendo assim, sou diferente de você, mas aqui eu não estou abaixo de você. Relação de iguais para ter uma saúde na comunicação que, por sinal, vai resultar numa saúde de um casamento bem bacana. Verdade. E a gente pega o último antídoto aqui para o bloqueio, né? Que acredito que traz justamente esse complemento do que a gente está conversando aqui. A gente já veio trazendo, né, alguns pontos aqui, ó. E ele diz o seguinte, bloqueio, né? Se precisar, tire um tempo para respirar fundo e reunir seus pensamentos. Quando estiver pronto ou pronta, retome a conversa. A gente até falou né, sobre isso. Se preciso, descansa um pouquinho, depois retoma o assunto. Muito bem. Bom, vem aqui comigo, nós precisamos desbloquear a mente dos traumas, das emoções negativas e nós estamos para viver uma semana muito especial, a Semana Mente Feliz. Com a apresentação da doutora Rosana Alves, nós estaremos a cada dia trabalhando um tema que vai fazer a diferença na sua vida. E lançando a revista Mente Feliz, de autoria do doutor César Vasconcelos de Souza, que está simplesmente fantástico. De 24 a 29 de junho, às 8 da noite, com a doutora Rosana Alves. Você não pode perder. Já põe aí nos seus lembretes, se organiza para estar com a família ou você sozinho, onde estiver, eu não sei, desde que você não perca nenhum dos dias. Doutora Rosana Alves, a partir do dia 24, lembrando mais uma vez a você, a partir das 8 da noite. Não fica com a gente nessa carinha de que por onde começo? Começa aqui com a gente. Afinal de contas, nós somos a voz da esperança na sua vida. Roda o VT, só para confirmar esse convite. Luto, casamento em crise, traumas, depressão, ansiedade. Encontre soluções para os seus conflitos emocionais e aprenda a lidar melhor com as suas emoções na Semana Mente Feliz, com a doutora Rosana Alves e o doutor César Vasconcelos. Semana Mente Feliz, de 24 a 28 de junho, às 8 horas da noite, aqui, na TV Novo Tempo. Maravilha! Marca aí na sua agenda, não pode faltar, 24 a 28. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, eu volto com Karina do Canto, que já está ali com uma arte linda para fazer com a gente hoje. É bem rapidinho, já estamos com você de volta. Até já! Amores, agora nós vamos fazer uma cestinha organizadora. Já tinha gente aqui nos bastidores chamando de chapeuzinho, mas não é chapeuzinho. Roda a vinheta que a Karina do Canto já vai explicar para você. Até já. Karina do Canto, conta para mim, eu destruindo aqui, derrubando... Olha que fotinho mais lindo, as filhinhas dela mais novinhas aqui. Olha, peraí. Eram bem pequenininhas. Ai, pitoquinhos, coisa linda. Kari, com você, vamos fazer essa arte bonita, minha amiga? Vamos fazer essa arte bonita, porque bem você mostrou minhas filhas, são uma inspiração. Eu entrei no quarto delas, elas vão me matar pelo que eu vou falar. Mas aí eu pensei, gente, tá precisando organizar esse quarto. Né? Tinha muita coisinha de cabelo, escovinha e tal.
tudo por aí. Então, eu falei, que tal a mamãe fazer umas cestinhas? Aí elas curtem, né? O bom é que elas gostaram. E aí eu pensei, vou fazer e vou compartilhar com o pessoal lá no armarinho. É bem fácil, só que leva alguns truquezinhos para que a gente dê essa estrutura, né? Para que ela fique bem formadinha, assim. Então, você pode fazer do tamanho que você quiser, tá? E aí, com certeza que vai dar certo. A lista de materiais passa ali embaixo da tua tela para que você possa ir escrevendo em casa, mas eu vou te contando um pouquinho para que você preste atenção ali e possa fazer também em casa. Vamos lá, Darleide? Vamos lá. Vamos costurar então. Costurinha no Armarinho da Arte. É. A Karina tem feito lives ensinando a costurar. Tô Sim, gostando, ontem tinha uma amiga. live, porque... eu acho que é uma troca bem gostosa, né? Que a TV às vezes não permite, porque a gente tem um tempo limitado. Então, quando a gente faz uma live, entra pergunta, entra comentário, dúvidas, enfim, né? Então, eu acho que isso é bem bacana e Fica vamos o convite vendo, aí para né? você, no Instagram da mesmo. Karina. Obrigada. Olha só, eu tenho que escolher 2 tecidos, tá? Vou escolher o tecido principal, que vai ser o que vai ficar do lado de fora, e um tecidinho para fazer o forro, porque ele vai aparecer, de fato, né? Como a gente está vendo ali. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, escolho o meu tecido, tá? O que dê para fazer essa arte que a gente escolheu. Segundo, e não menos importante, eu preciso fazer um molde, tá? Então, você pega um compasso, pode pegar um pratinho, que você veja mais ou menos o tamanho que vai ter a tua cestinha, tá bom? Você desenha num papel e agora vamos usar a tal de matemática, que a gente fala, mas para isso eu não preciso, precisa sim. Por quê? Eu preciso saber o perímetro, acho que em português se fala igual, né? A volta que vai dar estrutura a essa minha cestinha. Então, você lembra de tal pi? É assim que fala aqui no Brasil também, né? Então, esse tal de 3,14 multiplica, então, o diâmetro, ou 2 vezes o rádio, né? O que a gente chama. Então, quanto que eu tenho aqui da metade? Para saber isso, ó, dobra a metade do teu papelzinho, tá bom? Eu vou medir aqui, dá 25 centímetros. Então, faço 25 vezes 3,14. Isso vai me dar essa volta, que deu um 62,8. Eu que vou cortar dessa partezinha aqui que vai ser a parede, a estrutura da minha cestinha, tá? Você pode fazer da medida que você quiser, de acordo com a tua necessidade, tamanho, se você quer para coisinhas pequenas, por exemplo, remedinho, sei lá, para colocar Pode fazer até um joguinho, uma né? maior, uma menor, uma pequenininha. Isso, eu fiz aqui, por exemplo, você não precisa fazer da mesma estampa, pode combinar, isso fica muito assim, a critério de cada um, tá? Bom, o que eu faço? Eu vou cortar meu molde, o molde aqui no R2, ou manta acrílica, como você conhece. Eu vou marcar com uma canetinha, tá? Eu marquei toda a volta. E depois que eu marco, eu colo no tecido. Como que eu vou colar? Lembra que a gente tem 2 chances. Como essa manta tem uma parte que cola com o ferro, eu posso fazer isso. Ou pegar uma colinha em spray, tá? Gosto dessa colinha prática. Ela cola tudo, o dedo fica grudado o dia inteiro, mas tá tudo certo, né? E eu vou fazer o forro exatamente da mesma medida. Eu escolhi esse rosinha aqui. Então, eu preciso sempre que eu vou fazer uma bolsa, uma cestinha, um porta-moeda, o que seja, que vai forrado, tem que ser exatamente a mesma medida, tá? Tá. Porque senão depois vai ou sobrar pano ou vai faltar, né? Obrigada. E aqui eu centralizo, deixo mais ou menos 1 centímetro em volta, tá? E sempre depois é bom dar uma ajudadinha com ferro, de passar. né? Isso. Bom, aí, gente, primeiro passo, eu vou pegar aqui, vou medir no meio e faço um cortezinho. Por quê? Porque esse vai ser meu ponto inicial dessa cestinha, tá? Agora, eu vou na máquina, junto esse lado e vou costurar mais ou menos 1 centímetro, que foi a folga que eu deixei para poder costurar. Bem que você disse que tem uns segredinhos, né? Isso, porque senão a gente passa muito tempo tentando ajeitar e não coincide.
Então, para não ficar frustrado já de entrada... Perder tempo, né? perder material, pode ser. Aí, eu vou abrir essa costurinha e essa costura, tá? Que eu vou colocar aqui, ó. Olha só. Porque aí eu já tenho o meu ponto de partida. Eu posso pegar, ó, desculpa, eu posso pegar um pregadorzinho desse ou um alfinete e você vai acertando Agora aqui. você vai encaixando o tecido, a manta, Isso. fechando para depois costurar. Isso mesmo, a manta tem que estar coladinha. Tá. Eu posso fazer a manta até o fim do tecido? Posso. E isso também vai te ajudar na estrutura. Mas, às vezes, dá um pouquinho mais de trabalho para a gente poder costurar, para a gente poder virar essa peça, tá? Então, para que isso não aconteça, eu já fiz desse jeitinho aqui. Como eu vou unir, para que ele não fique muito gordinho ali embaixo, sabe? Acaba até por prejudicar a estética da cestinha, se não souber Sim, fazer. Né? exatamente. Então, eu tento sempre facilitar para que todo mundo possa fazer, mesmo que esteja no início. Aí, quem já conhece mais, que já tem mais treinamento, né, de costura, essas pecinhas, ele vai adaptando conforme ao que gosta, né, cada um. Aqui eu vou fazer toda essa voltinha. E na parte do forro, a mesma coisa. Tá? Eu faço aquele cortezinho, eu vou unir a parte mais compridinha, né, da cesta, tá bom? Às vezes pode acontecer que você pensa, mas como assim? Se eu fiz a medida certa da volta, sobrou pano. Então, é porque você precisa recolocar aqui, tá? Pode acontecer. Então, você tira alguns alfinetes, vai de frente para trás e aí vai até você conseguir dar a volta. Mas se a medida está certa, não teria por que sobrar, tá? Tá. Bom, vamos lá na máquina? Ai. E aqui... Agora vamos Agora vai, hein? Agora vai. E aqui eu deixo sempre 1 centímetro, mais ou menos, para a costura. E eu coloquei o alfinete dessa forma, Darlede, para que ele não interfira, né, com a agulha e não quebre minha Eu sempre agulha. fico com medo disso. Ai, vai bater no alfinete. Eu até às vezes tenho medinho também, mas não, dificilmente. Aí foi o dedo. O dedo não, melhor o O alfinete. dedo não. Eu que... Quem é costureiro ali do outro lado já deve manjar bastante. Outras pessoas dizem assim, eu vou aprender, eu quero. Eu acho muito legal a arte de costurar. É muito gostoso e é uma ferramenta, porque quem costura... eu tinha uma conhecida que falava assim, quem costura não passa fome. Porque, de fato, é uma forma de você empreender, de você aprender. Muitas vezes tem muita gente que por aí fica meio para baixo, que não fecham suas contas, ou até porque fica desanimado, falta valorizar. Então, dessa forma, você pode ter uma renda. Um hobby, uma renda. Um trabalho, né? de fato. E com a industrialização, a arte de costurar domesticamente foi perdendo um pouco da força. Então, hoje, ter uma boa costureira, alguém que domine essa arte, tem ficado raro e, portanto, valoriza mais o trabalho. Sim, né? e também você vê que voltou muito isso, né? Eu acho que voltou um pouco com saudade, assim. A gente lembra, né, da mãe, da avó, Eu lembro muito da minha infância, em volta da mesa onde a minha avó costurava, né? E a gente curtia muito isso. Então, por que não? Relembrar dessa forma, aprendendo, te dá vontade de fazer alguma coisa, comprar um paninho, sei lá, sabe? Eu acho que distrai um pouco a cabeça e tira desse foco, às vezes, que é um pouquinho mais para baixo do dia a dia, né? Bom, aqui é importante, eu tenho que pegar... Minha tesoura reclamou aqui, coitada. Como diz minha mãe, ela está cega. Está cega. Sabe que essa aqui eu uso só para fazer esse picotezinho assim. Mas eu acho que fiz alguma coisa errada ontem, que ela ficou cega mesmo. Aqui eu dou toda a volta.
tá? Porque senão ela vai puxar esse tecido e não vai conseguir encaixar. E agora a gente vai fechar junto com o forro, como a gente faria com uma bolsa qualquer. Eu vou mostrar rapidinho e depois vou te mostrar o truquezinho para que ela fique bem armadinha ali em cima, porque o nosso tempo não nos deixa. Fica tão bonitinho. Ó, para você entender como que você vai colocar esse forro, é importante que você siga uma linha, né, de raciocínio, porque às vezes acontece que mesmo na prática a gente esquece alguns truquezinhos. Então você coloca assim, eu preciso que ele fique assim, né, para que eu não veja a costura e que essa parte fique assim. Então o que que eu faria? Ah, eu sei então que eu vou ter que colocar assim. Sempre lembra que eu vou colocar frente com frente, tá? Porque depois você vai virar. Isso, e aí ela vai pegar o jeitinho certo, tá? E aqui eu vou juntar costura com costura e vou meio que abraçar, esse forro vai abraçar essa parte aqui, tá? E aí eu passo uma costura tudo em volta. É sempre bom que você encaixe com alfinetes para que não aconteça o que eu te falei, que às vezes a gente acha que sobra tecido, mas na verdade nem é isso, é que a gente não colocou certinho, não encaixou, né? bem. Tá? Bom, para resumir um pouquinho essa tarefa, eu passaria agora na máquina de costura, tá? Eu posso fazer dessa forma aqui, ok? Vou passar toda uma costura em volta. Eu desviro essa cestinha e o que eu faço, Darlege? Essa aqui já está encaminhada, né? Eu faço uma costura de 1 centímetro, tudo em volta. E essa parte que ficou adentro, porque eu desvirei, vai servir para eu passar um cadarço aqui, um cordãozinho de algodão, ó. E esse aqui é o passador de elástico, tá bom? Que você acha em qualquer lojinha de armarinho, às vezes até vem com um kitzinho de agulha. Você sabe que quando eu precisei fazer isso em algum momento da vida, eu usava aqueles grampos de cabelo? Ah, é? Eu nem sabia que tinha um profissional assim. Sim. Bom, eu passava com alfinete, aquele que prende, sabe? Um alfinetezinho. Minha mãe sempre passou elástico com esse. Aquele. Eu vim conhecer esse aqui nas minhas aulas de alta costura, né? E aí pensei, que legal, nem sabia que isso existia, se eu acho. Encontrava por aí, funcionava nem ia tão bem, né? Quê. Funcionava tão bem. Mas é bom porque ele segura bem, ele é compridinho e a gente vai mais rápido. O alfinete, às vezes, a gente não sente muito quando é o recheio mais larguinho, né? E aqui, ó, eu chego aqui, monto, né? Se você quiser fazer a boquinha dela mais fechadinha, você pode puxar por essa cordinha. Junto aqui e passo, tá? Uma agulhinha, junto os pontinhos e eu vou depois cortar essa sobrinha aqui, né? E aí você vai esconder, porque aqui não aparece. Vou esconder, isso mesmo. Uma vez que eu já terminei aqui, eu junto esses 2 paninhos dessa forminha aqui e vou passar uns pontinhos na mão, tá bom? Tecido na mão. Isso. Aí eu vou passar bem assim, feinho mesmo, só para você entender, tá? Ah, não. O pessoal ali de casa já viu o resultado final, sabe que fica bonito. Fica. É apenas uma aula muito rapidinha para você ter ideia do passo a passo, mas a finalização, o acabamento, a estética, tá aí no seu jeitinho de costurar. Tá aí, né? Isso mesmo. Então aí você tem um organizador para o que você quiser, não vai gastar muito e é uma boa para você empreender, para você presentear. Eu acho que fica bem bacana. E aquele jeitinho mais organizado, com certeza faz a diferença, né? Kari, muito obrigada. Viu? Obrigada. Sua arte sempre encantando aqui o Entre Família. Segue a Karina do Canto, ela tem dado aulas de costura no seu Instagram, uma vez por semana. Eu espero que consiga manter, né, com todas as atividades. Vou conseguir. Tá ali, caridocanto.craft. Tá bom? Obrigada. Até a próxima, meu amor. Vem cá me dar um beijo aqui. Lindo sábado para você que está chegando por aí. Acho que está chegando interação, me uno aqui de novo ao pastor Odailson, nosso convidado de hoje, meu amigo Abinal, olha aqui na tela. Quer dizer que estava tão concentrado ali que até perdi o foco aqui do que era. Mas comunicação. eu te trago para o foco, segredos do bom diálogo. Vamos lá.
Aqui em casa eu até tento resolver os conflitos conversando de boa com meu marido, mas ele se fecha e não fala nada. De vez em quando acho que ele está certo, mas o problema é que em toda discussão ele prefere ficar quieto e isso me irrita muito. Alguma dica para mim ou até mesmo para ele? Bom, tem um livro que eu li há muitos anos atrás e pelo título valeu o livro, né? Homens são ostras e mulheres são pés de cabra. Isso é meio generalizador, mas talvez traduza essa realidade. O que é? É alguém que se fecha na ostra para tentar desenvolver suas próprias pérolas de raciocínio e outro que, munido de um pé de cabra, tenta abrir a todo custo. São extremos. Mas eu quero trazer esses extremos para a gente tentar achar um ponto de equilíbrio. Essa nossa telespectadora quer ouvir o marido, e o marido às vezes quer o silêncio para poder saber o que falar. Como que a gente acha o ponto de equilíbrio? Ambas as partes. Não tem como. Dá para dizer que ele está errado, ele tem que sair da ostra? Ou que ela insista ainda mais para provocá-lo a falar? Tem um lado do sexto sentido que não é só a mulher que tem, mas todo ser humano que joelho dobrado pede sabedoria a Deus. Eu gosto de pensar nisso. Aqui você vê a relação matrimonial no seu mais contraste característico. O que é? Você em algum momento vai ter que dizer qual é o melhor momento para a gente conversar. Eu preciso ouvir o que você pensa. Esse é o passo dela com ele. E ele tem que compreender que o ser humano não é onisciente. Ou seja, só Deus sabe o que a gente pensa. O ser humano precisa escutar para entender o que está acontecendo. Então aqui tem que haver renúncia de ambos. Ela talvez dando um pouco de tempo para ele, respeitando a caverna, como Deus respeitou Elias na caverna, fica um pouquinho, mas peraí, agora vem para fora que você vai ver aqui, ó, e não é no trovão, não é no granizo, é na brisa, tá? Então, essa habilidade de dar o tempo para você montar seu pensamento, agora também voltamos àquela pessoa que fica sempre na defensiva. Você tem que falar, você não pode se esconder. É obrigação do ser humano se expressar. Então, é muito cômodo dizer assim, vou ficar no meu silêncio e ela que me entenda. Gente, ser humano não tem bola de cristal e nem cremos nisso. Então, é se expressar sim na hora que você estiver melhor, mas se obrigue a falar. Verdade. Senão não há relação que sobreviva a um silêncio mortal, né? É isso. E a gente vai fazer aquele intervalo bem rapidinho. Na volta tem mais interações e tem também aquela reflexão bíblica para a gente fechar esse assunto da comunicação, recebendo essa comunicação do céu para mim e para você. É rápido, a gente volta já. Gente, não tem como a gente continuar aqui o nosso programa Entre Família sem antes mencionar que tudo isso é possível, primeiramente graças a Deus, claro, mas graças também aos Anjos da Esperança, essas pessoas incríveis, apaixonadas em pregar a missão, essa missão de transformação, essa mensagem, né, da breve volta de Jesus, que são os nossos queridos Anjos da Esperança. Obrigado de coração, você que é Anjo da Esperança, graças a você, estamos aqui completando 18 anos desse ministério, dessa missão, né, de levar mais esperança aos 4 cantos da terra. Através da rádio, da TV, da web, da gravadora, tudo isso está sendo possível. E para falar um pouquinho mais para a gente sobre essa missão dos Anjos da Esperança, Cris Magalhães tem um recado para a gente. A live de aniversário do Anjos da Esperança, em parceria com a Adra Brasil, foi uma bênção. As doações vão ajudar mais de 5.000 famílias a recomeçarem suas vidas. Mas a Novo Tempo ainda precisa de você para cumprir nossa missão. Queremos produzir e enviar a nova revista Esperança Mente Feliz, levando ajuda psicológica e a esperança de Jesus a milhares de pessoas que sofrem com depressão e ansiedade. Faça uma doação em nosso Pix, anjos@novotempo.com. Viu aí, minha gente? Graças a você, Anjo da Esperança, ou que ainda não é, mas vai fazer parte, a gente vai conseguir produzir e enviar milhões, ou melhor, milhares de revistas para milhares de pessoas ao redor do Brasil e do mundo. Pastor Odailson, que esteve à frente desse projeto por muitos anos. 5 anos foram, né? 5 anos, apresentando o Anjo, aí não o vê coração mexe. Vê ali aquelas mãozinhas? Sim, eu lembro. É ele. Eu lembro. Aí revisitamos um bom passado, né? Coisa isso boa. mesmo. E o que dizer dos Anjos da Esperança, né, pastor? Gratidão. Veja, podem passar décadas, mudam os apresentadores. Eu, quando vejo isso, percebo que o dono dessa TV é Deus e a gente só é servo dele, né? Então, parabéns, o coração treme, obrigado pelas doações. A gente continua vendo os milagres dessa TV que é de Deus, né? Verdade. E a gente até reforça aqui para você
que ainda não fez a sua doação, faça a doação, nos ajude a alcançar mais pessoas para bem pertinho de Deus. Chegando mais longe para trazer mais pessoas para pertinho de Deus. Chave Pix está aparecendo aqui na tela, ó. anjos@novotempo.com, entra no aplicativo do banco, faz a sua doação de qualquer valor e pronto. Vamos juntos, de mãos dadas, né, pastor Deus, levando essa mensagem para milhares e milhões de pessoas a cada dia. Muito bem, vamos de interação. Você que mandou pra gente, anônimo, olha, nem quer se comprometer. Somos casados há 9 meses, mas já percebi que com a minha esposa não adianta tentar resolver algo no calor do momento. Eu procuro me afastar e espero a poeira baixar. Tem funcionado. Sabedoria, né, Odailson? Vou dizer para esse camarada que está 9 meses, com a minha larga experiência de 23 anos, só vai piorar, tá bom? Não é? Então é importante ser realista, porque eu já gostei. Ele já mandou a solução, ele já descobriu uma coisa. Casar não é estar com a pessoa perfeita, é amar os imperfeitos. Então você já entendeu o timing, o ritmo, a personalidade. Esse camarada com 9 meses está pronto para 90 anos de casamento. Porque é isso, gente, brincadeiras à parte, respeitar a diferença é uma arte tão linda que quando você descobre em que canal de comunicação o outro fala, você já ganhou décadas para você não ficar dando volta em Jericó, o mundo vai cair quando você entender a fragilidade, a personalidade e o talento do outro para, nesse momento, espera a poeira baixar, depois eu vou lá com a minha digníssima e a gente tem uma boa conversa. Parabéns. É isso. Tem mais uma. Mas, ó, o pessoal só que tá mandando anônimo aqui, viu, Darley? Meu marido disse que fica quieto numa discussão, porque não adianta falar se eu sempre vou estar certa. Olha aí, confesso que tenho dificuldade mesmo. Sempre justifico no momento do calor da conversa, mas é tão importante quando ele fala, porque depois eu vou amadurecer os pensamentos e me ajuda a reconhecer e ajustar o que precisa. É interessante, mas ela é um daqueles casos que nós citamos anteriormente de bloquear o outro para falar. Porque todas as vezes que ele faz alguma interferência, ela quer provar o ponto dela de que está certa. Por mais que esteja errada, isso cansa fica... o outro, claro. Olha, eu não vou mais falar, porque você sempre está certo, eu não vou dizer nada, você sempre está certo. Isso cansa e faz o outro desistir. 8 bilhões de bocas falantes e poucos ouvidos, não é? Essa amiga aqui já reconheceu, aqui está faltando um pouquinho mais do ajuste, mas ela já foi sincera em perceber, veja, teu marido já está falando. Eu gosto daquela frase de uma música popular que diz, às vezes quando a gente perde, a gente ganha, e às vezes quando a gente ganha, a gente perde. Então aqui, Darley, é essa habilidade, se o teu marido já lhe disse que não quer mais nem falar, porque sempre você vai achar que tem razão, já é um sinal vermelhíssimo para você pedir ajuda para ele. Então, vou parar, porque veja, querida, parece que você perdeu, mas você está ganhando. Então, uma discussão, quando você reage um pouquinho, eu sei que eu tenho razão, deixa ele falar, dá a ele o direito, o privilégio de se expressar, e nisso vocês vão achar esse ponto de equilíbrio dos dois ganhando. Sempre vai ser importante nós considerarmos a boa vontade. Paz na terra entre os homens de boa vontade. Não é um cabo de guerra, Tem que ter boa vontade de ouvir o outro, boa vontade de escutar, boa vontade de silenciar, boa vontade. Senão, vão ficar sempre na disputa. Tem mais uma interação. Agora, meu marido é um poço de mau humor pela manhã e eu acordo pra cima. Trabalhamos fora e temos um filho pequeno, então algumas vezes quero conversar com ele quando estamos indo para o trabalho, pois o filho não está junto. Mas ele não corresponde, difícil. Olha, eu tenho lidado com... Agora não, agora já ajustou, porque a Eliane vinha para o serviço sozinha, geralmente. Ela vinha com o Samuel, deixava na escola e vinha para cá sozinha. Com o carro, né? E aí, agora que a gente está vindo sempre junto de manhã, no mesmo horário, no começo eu vinha falando, conversando e tal, e ela, amor, dá só um tempo para eu me acostumar, não tô acostumado com esse ritmo, indo pro trabalho e na conversa, logo vou acostumar, tá? Mas vamos com calma. Boa. E agora dá tudo certo, né? Sinalizou o que funciona e o que não funciona para ela, né? Verdade. Essa anônima, jamais nós poderíamos estar juntos. Porque exatamente Deus é tão maravilhoso. Eu digo assim, gente, Deus é incrível, que põe exatamente quem funciona mais à tarde para casar com quem já madruga animadinho. E, gente, eu sou literalmente assim. Agora a Ellen vai ficar brava comigo, eu vou falar bem, ninguém vai contar para ninguém aqui em rede nacional. A Ellen
odeia com todas as forças da sua vida quando eu acordo 5 da manhã, todo animadinho, feliz. O dia tá lindo para mim, 7 da manhã já é meio-dia, agora 9 da noite já virou meia-noite. Então, essa é a hora onde você tem que entender. Tem pessoas, eu brinco sempre que a Ellen, ela ressuscita como Lázaro todas as manhãs. E eu, 4h30 da manhã, já não podia despertar, porque eu já estou hoje de manhã para vir para cá e feliz. O que a gente vai descobrindo com 23 anos de casado, né, Darley? Não. Isso é tão legal quando você torna isso um motivo de humor familiar. Porque não adianta, ela não vai mudar. E eu também não vou. O que a gente começa a aprender? A brincar, a respeitar, porque também acender a luz 6 da manhã para quem precisa dormir e vai acordar às 8 com a animação, você tem que entender que você funciona diferente do outro. Então, aqui a gente brinca, mas como eu falei, é um poço de mau humor. Por quê? Personalidade. O notívago, o diurno, o que madruga e o que gosta de fabricar coisa à noite. São pessoas lindas que Deus usa, cada um no seu temperamento, no seu ritmo. Então, precisa sim. Compreensão, bom humor, mas aí saindo do bom humor, respeito. Exato. Porque quem gosta de dormir um pouco mais tem que ser respeitado por quem já acordou cedinho, mas lá à noite também vai estar com a pilha mais fraquinha de noite. Então, também eu quero cedo ser respeitado para dormir. O outro tem que ser tarde respeitado para dormir um pouco mais. É isso, gente. Conhecer, né? E respeitar o tempinho, o jeitinho do outro. Quer uma ajudinha aí a mais, um reforço? Entre Família. É a revista Entre Família que nós queremos indicar para você. Ali, inclusive, nós temos uma lição que é especialmente sobre as diferenças entre homens e mulheres, como se ajustar. Fica a dica para você entrar em contato e pedir a sua agora, 12 21 27 31 21. E nós vamos já, assim, com gostinho de que o programa está chegando ao fim, mas faz aquela reflexão bíblica, assim, 3 minutinhos que seja. Vamos lá, vai ser menos que 1 minuto para sempre. É só para a gente visitar a Bíblia, porque o que a gente conversou aqui, né? Comunicação é o outro, comunicação é o que o outro entende, comunicação é o que o outro é respeitado, comunicação é o que o outro recebe. Nisso você consegue entender a beleza do casamento. Casamento não é uma luta por espaço, é uma entrega de alma. E a Bíblia tem um texto básico de comunicação que Cristo nos diz em Mateus 7,12. Tudo o que quereis que vos façam, façam para os outros. Para mim, isso resume todo o PhD de comunicação universal. Jesus, quando diz, quer para você, ofereça para o outro. Quer compreensão? Compreenda primeiro. Pastor, mas eu sempre vou perder a discussão. Será? Na bacia do lava-pés, você nunca perde. Então, eu gosto de pensar que comunicação é você oferecer tanto ao outro aquilo que você quer receber. E nessa renúncia própria, que não é inferiorização, não é submissão a ponto de você despedaçar o espelho da tua autoestima, mas é você servir na grandeza de que você ganha quando você oferece o ganho para o outro. E nisso, gente, casamento pode ter 9 meses, pode ter 23 anos, pode ter 60 anos, como meus pais. Você sempre vai entender que o crescimento da comunicação é um se doando para o outro, no bom humor, nas lágrimas enxugadas, no colo oferecido, nas conversas que viram noite, mas joelhinhos dobrados, dizendo, meu Deus, me ajude a dar aquilo que eu quero receber. E o tempo é de Deus e a felicidade vem do céu. Que Deus abençoe você. Amém, amém. E é extremamente importante, né, pastor, que nesse segredo do bom diálogo, da boa convivência, você saiba perguntar. Porque se você espera compreensão, compreenda, mas como é que o outro quer ser compreendido? Pergunte. Digo isso porque tem casais que não sabem por onde começar e tentam adivinhar. Bom, já que eu gostaria que ele me abraçasse mais, vou abraçá-lo mais. Mas às vezes a linguagem do amor dele não é o abraço, é outra linguagem. Pergunta, e eu acho a frase para se perguntar muito apropriada ao dizer assim, como é que eu posso te fazer feliz? Uau. Como é que eu posso te fazer bem? Como é que eu posso servir como instrumento aqui para que a nossa família viva melhor? Fazer perguntas para obter as respostas certas no tempo certo e você possa usufruir dessa relação com sabedoria. Não pense que você já sabe o que o outro precisa. Perguntar é bem-vindo. Jesus sempre instigava o diálogo. O que queres? O que sentes? Essas perguntas te levam a que lugar? Pergunte. Não sabe conversar? Sabe pelo menos perguntar. O que eu posso fazer para te fazer feliz? Eu até destaco aqui, no comecinho, que o pastor
o Dailson trouxe, né? A comunicação não é só você ter um PhD, estudos. É fazer com que o outro entenda, né? É o outro entender. Esse é o principal, né? O outro compreender aquilo que você... E sabe o que é fenomenal para a gente fazer o outro entender? É quando a gente se utiliza de todos os meios para dizer eu estou contigo e não contra ti. Então, um toque, pega na mão do outro. Quando você for dizer uma verdade mais dura, põe a mão na perna, põe a mão na mão, porque dificilmente alguém vai brigar tocando em você com o carinho que você está tocando. Põe o teu corpo para frente, se aproxima, baixa, chega junto, põe o teu corpo inteiro para dizer eu estou contigo e não contra ti. Nós estamos juntos, somos times e não adversários um do outro. Somos um time só. E aí você busca muito a Deus. Nós precisamos, como famílias cristãs, casais cristãos, trazer aquele que abriu o céu para se comunicar na terra, dizendo, eu amo vocês ao ponto de dar a minha vida. Jesus Cristo deu a vida por nós. Jesus Cristo quer que nós vivamos a experiência do céu em recebermos do Espírito Santo aquilo que nós não damos conta. O Espírito Santo nos ajuda a falar, a comunicar, a se expressar com paz, com amor, com alegria, bom ânimo, fruto do Espírito. Aplica para a vida e você vai ser feliz. Pastor Odailson, obrigada, Obrigado, viu? pastor. Gente. Sempre de coração aberto para matar a saudade de vocês. Obrigada. Incrível. E Daleide, vida e saúde de hoje. Como a privação do sono afeta a saúde? Deixa a pessoa feia. Vem aí. Feliz sábado, meus amores. Tchau, valeu.